Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um culto de ensino. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus e ao pastor Álvaro e ao pastor Marcos pela confiança e aos irmãos que oram, nos fortalecendo através das orações cada dia mais. Eu vou estar orando para dar início e que o Senhor venha tocar no coração dos irmãos com a palavra que irá ser ministrada nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Te buscando e Te adorando, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar nos corações dos irmãos que estão ouvindo. Senhor, que cada um venha ser ministrado, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores que aqui vão ser cantados, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai Santo, estar, Senhor, protegendo cada um mais nos seus lares. Que possa, ó Pai Santo, estar, Senhor, blindando, Senhor, os seus casamentos, suas famílias. E que nenhum mal, Senhor, venha nos atingir. Senhor, que cada palavra que aqui, Senhor, venha a ser ministrada, cada louvor que venha a ser cantado, Senhor, que venha a ser o Senhor, Senhor, Pai, usando, Senhor, os irmãos, que nada, Senhor, aqui que fazemos, Senhor, venha ser em vão, mas que venha a ser, Senhor, para Te engrandecer cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria também de estar dando a oportunidade para um louvor da harpa, da nossa irmã Cida Furlaneto. Quando me sinto fraco, não tenho mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz. Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta, minha mim. Sua graça me basta a mim. Na vida de aquele, no céu também. Sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta, minha mim. Sua graça me basta a mim. Na vida de aquele, no céu também. Sua graça me basta a mim. Quando me atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta, minha mim. Sua graça me basta a mim. Na vida de aquele, no céu também. Sua graça me basta a mim. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Cida. E também gostaria de estar ouvindo outro louvor pela nossa irmã Kátia Lopes. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois um
somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida da irmã Kátia. E já estaremos passando para o nosso pastor João Fulaneto, que estará trazendo a palavra nessa noite, nosso culto de ensino. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço o pastor Álvaro, os obreiros, a igreja, a paciência em me ouvir. E esse estudo eu teria preparado ele para mês de fevereiro, mas entrou a quarentena e agora então vou passar uma metade dele para os irmãos. Eu vou pedir para a Cida ler, para agilizar um pouco o tempo, em Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Pois é, então eu vejo esses versículos em três aspectos, 2 aspectos negativos e um positivo. Eu vou falar em 2 aspectos negativos primeiro, para os irmãos observar. Sejais imitadores de Deus. Pensando nesta palavra, imitadores de Deus, nós vemos um ponto negativo em Isaías 14, verso 14. A Cida não vai ler esse versículo, porque os irmãos conhecem de cor. Fala sobre Satanás que quis ser igual a Deus, quando ele diz: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Neste ponto, não é o ponto que o apóstolo Paulo quer, e nem está pedindo. Sejais imitadores de Deus. Neste ponto, Satanás errou muito e provou que não conhecia Deus. Então, ser semelhante e ser imitadores de Deus, não nesse assunto, não neste ponto. E tem um outro ponto negativo que nós observamos hoje. A cristandade de hoje, o cristianismo de hoje, estão também pregando um evangelho fácil, que eu acho um evangelho muito frágil e também falso ao mesmo tempo. Observamos que o evangelho de hoje faz a pessoa crer mais nas proezas, nas grandezas de Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui se refere à renúncia. E não vemos hoje renúncia para aceitar sofrimento, aceitar a luta, aceitar as provas. Só falam em proezas, em grandezas. E não é esse o evangelho que eu aceitei há 40 anos atrás. Então, observamos, irmão, 2 pontos negativos para imitar
imitar a Deus. E nós observamos o apóstolo Paulo, ele diz que em 1 Coríntios 11, verso 1, eu também não vai precisar ler, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 11:1, Coríntios 11:1. Então, observamos que o apóstolo Paulo procurava imitar Jesus nas renúncias, no sofrimento, nas lutas. E nós observamos que Deus tem 3 atributos, e nesses 3 atributos, que é a onipresença, onisciência, onipotência, Deus não dá para ninguém nem empresta. E Lúcifer não sabia disso, não conhecia isso, e ele pensou que ele era igual a Deus. Então jamais Deus distribui esses atributos para anjos e nem para homens. E aqui então observamos uma outra coisa, que Deus muitas vezes não é compreendido, porque na onipotência de Deus, ela tanto é para as alturas, como também Deus se faz pequeno. Na sua onipotência, Deus se faz pequeno, muitas vezes. Aí é onde o homem não entende, os seres humanos não entendem. E ele então pede para que a pessoa seja imitadores de Deus, mas no sentido de o homem, por muito grande que ele seja, se comportar como Paulo, como Jesus, sendo humilde, renunciando. E hoje em dia o Evangelho não ensina quase nada de renúncia. E observamos então que Deus dá amor Deus dá, sabedoria Deus dá. Tiago falou, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Deus dá sabedoria, mas dá esses 3 atributos jamais, nem para anjos, nem para homens. Então observamos que é difícil muitas vezes aceitarmos um evangelho com cruz. Hoje se prega um evangelho sem cruz. E sendo que Jesus falou, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho tem cruz. Pensando no ponto positivo, é esse evangelho que Paulo pregava e prega, e que lemos na Bíblia, um evangelho que tem um aspecto da renúncia. Imitadores, andai em amor. Andai em amor. E sejais imitadores de Deus. Precisamos ler o contexto no verso 2. E está falando do Deus Jesus. Está falando da deidade de Jesus. Jesus Deus. Porque o texto sem contexto vira pretexto. Então precisamos entender e ler o contexto do texto. E Paulo está falando de Jesus, da sua humildade e do seu sacrifício e do seu grande amor com que nos amou. Temos também outra ousadia do apóstolo Paulo em Filipenses 4, 8 e 9. Vamos pedir para a irmã Cida ler? Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. No verso 8, então, observamos que o apóstolo fala das coisas que devemos pensar. E quando nós vemos a santificação da alma, como em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, quando fala santificação do Espírito, se refere a tudo aquilo que fala de adoração. Se a pessoa adorar qualquer outra coisa, está contaminando o Espírito. Mas quando fala que está adorando a Deus, então o Espírito está puro, santificado, adorando a coisa certa. Agora, a santificação da alma, a entrada da alma é o pensamento. Então, na alma tem o pensamento, sentimento, entendimento e vontade. E o verso 8 fala muito claro, o apóstolo Paulo falando: quem quer ter uma alma pura, uma alma santa, está aqui em Filipenses 4:8, tudo que é justo, honesto, de boa fama, nisso pensai. Por quê? Porque o pensamento é a entrada da alma, para a santificação da alma. Agora, se inverter, eu tinha uma outra página falando o inverso dessas coisas, que nem seria bom falar aqui, nem vou falar. Porque a gente vê hoje em dia essas coisas acontecer, até nos púlpitos da igreja. E não pode, não deveria acontecer, mas acontece. E aí então, irmãos, acontece que o apóstolo Paulo traz esta ousadia: e tudo que aprendeste, viste e ouviste de mim, isso fazei. Então é uma palavra que o apóstolo Paulo, e nem todos têm ousadia de pedir para se exemplar nele. Então vemos a importância desses dois versículos, que é de muita importância para santificar a alma e também ver o exemplo do apóstolo Paulo. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo em tudo que aprendemos dele, ele dá a liberdade da gente fazer. Observamos então que imitadores nas renúncias. Vivemos então um evangelho que só ambicionam coisas grandes. E não é isso. O cristão precisa compreender que precisa de renúncia. E observamos então um versículo em Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus capítulo 6, 21. Observamos que Jesus ensina isto. E é importante observar e ter a Bíblia como regra de fé e prática. Nós vemos aí religiões que têm a Bíblia só como um símbolo do cristianismo, tem a cruz como um símbolo do cristianismo, só simbolicamente. Tem a Bíblia como símbolo, mas não tem como regra de fé e prática. Vamos então ouvir Mateus 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se a pessoa ouve só um evangelho de grandeza, de soberba, de orgulho, de coisas grandes, quando é necessário uma renúncia, a pessoa não está capacitada para isso. 2 Timóteo, capítulo 2, também nós vemos o apóstolo Paulo ensinando que é necessário a renúncia. Vamos ouvir 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então está fácil hoje em dia de negar Jesus, negar a fé, devido a pessoa aceitar um evangelho que não aceita a renúncia. E observamos o apóstolo Paulo ensinando que é necessário renúncia para poder também reinar com ele. Se ser semelhante a ele na renúncia, na humilhação, na sujeição, também seremos com ele, reinaremos com ele. Vamos observar também Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, Jesus também ensina que não temer aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada.
Aqui nesse capítulo 10, ele tinha mandado os seus discípulos aí pregarem o Evangelho. E eles foram, ficaram 2 anos e meio pregando o Evangelho, pregaram para 4.000 pessoas na época e evangelizaram muito. E ainda voltaram ainda com o pensamento e glorificando a Jesus num sentido errado, que Jesus reprovou. Mestre, em teu nome, até os demônios nos sujeitam. Jesus falou, vocês se alegram por essas coisas pequenas? Eu queria que você fizesse o povo lá saberem que o nome deles está escrito no céu. Isso sim que vocês precisam se gloriar. Do nome está escrito no céu. Agora essas coisas que demônios nos sujeitam são coisas fáceis, coisas daqui desta vida. Nós precisamos crer que o nosso nome também está escrito no céu. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse é digno de temor. Temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, Jesus incentiva os seus discípulos. E, na verdade, todos os apóstolos, menos o apóstolo João, todos eles morreram martirizados. Cada um foi para um país evangelizar, sabendo desta renúncia. E morreram todos martirizados. Se for contar a história de um por um, está na história. Nós só vemos na Bíblia Tiago, que morreu por rei Herodes, e Estevão, também, que morreu apedrejado. Esses 2 mártires estão na Bíblia. Os outros estão nos livros históricos. E cada um tiveram uma morte trágica e foram martirizados. E, por certo, então, tinham aprendido que o Evangelho tem cruz, o Evangelho tem renúncia, que pouco ouvimos falar hoje. Então, hoje observamos uma fé que não renuncia e tem dificuldade. E observamos, então, que a fé genuína está em extinção. A fé genuína está em extinção. E observamos que precisamos, então, alimentarmos esta fé. Vamos observar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o sofrimento do apóstolo. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É renúncia. É renúncia. Nós observamos que Ruth, quando falou de acompanhar Noemi, ela mostrou renúncia. E ela falou assim, olha, aonde a senhora viver, viverei eu. Aonde a senhora morrer, morrerei eu. Renúncia. Então a sogra estava bem acompanhada de uma nora de fé e renunciava. Então observamos mais 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. O apóstolo Paulo fala de uma fé genuína. Sede a nossa esperança em Cristo. Se limita apenas a essa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo estiver firmada somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, precisamos acreditar na vida eterna, acreditar que Deus tem coisas melhores do que esta vida. Então, é uma fé genuína. E eu penso que há 46 anos atrás, se falava mais nesta fé genuína. E hoje pouco se falam. Ouvimos pregadores de grandes denominações somente pregando proezas, grandezas. Isso aí parece que é uma ilusão, iludindo o povo a uma fé. E quando vem uma luta, a pessoa não suporta, não tem firmeza,
porque não recebeu uma fé genuína. Então observamos, irmãos, que precisamos de nos alimentar esta fé, esta esperança na vida eterna, porque nesta vida nós só temos 3 amigos. Um amigo é o dinheiro, outro amigo é a família e o outro amigo é Jesus. O dinheiro fala, eu só te dou um paletó de madeira. A família fala, eu só te levo ali no cemitério. Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós vemos que é verdade. Jogaram um soldado na sepultura de Eliseu, assim que ele bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e reviveu. Deus está conosco em qualquer circunstância. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais a vida do nosso pastor João Fulaneto, por essas palavras maravilhosas que vêm encher nossos corações de alegria, porque o Senhor fala através da simplicidade dele ministrar. Agora eu gostaria de estar agradecendo os irmãos que nos acompanharam. Eu estarei orando e dando a bênção apostólica para os irmãos, amém? Ó Pai amado, Senhor, eu te agradeço pela palavra que aqui foi ministrada, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que participaram neste culto, pelas pessoas, Senhor, que estão em casa, ó Pai Santo, assistindo, Senhor, este culto. Que o Senhor possa, ó Pai Santo, estar nos guardando, Senhor, debaixo das Tuas mãos, derramando sobre nós a Tua graça, Senhor, e a Tua unção. Senhor, que nenhum mal venha atingir, Senhor, os lares, que possamos, ó Pai Santo, estar guardados por Ti, Senhor, e que cada dia mais, Senhor, venhamos, ó Pai Santo, ter anseio, ó Pai, de estar na Tua casa novamente, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer. Ó Pai Santo, continua Jesus conosco, não somente agora, ó Pai, mas para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.